Olá pessoal, vamos entrando. Eu percebi que o Gibran já entrou aí também. Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar. Estamos dando início a mais uma live, né? Essa live tem um propósito aí da gente trocar informações, levar alguns temas que são relevantes para o tratamento e que são extremamente necessários. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do AA e do MA, que são as literaturas que são utilizadas aí na clínica e em todo o contexto da dependência química. Nós vamos falar sobre isso, e para isso nós convidamos o nosso terapeuta holístico, vai falar um pouquinho, a gente vai desenvolver esse assunto. Eu gostaria que todos participassem, podem mandar suas perguntas, nós estamos atentos aqui às perguntas e nós já vamos fazer esse início. Olá, Gibran, tudo bem? Olá, Dan, tudo bom e você? Está me ouvindo bem, Gibran? Estou te ouvindo bem. Então, perfeito. Gibran, eu gostaria que você se apresentasse, né, para a gente. O Gibran é o nosso convidado. Hoje é uma honra, né, estar aqui dividindo esse espaço com o Gibran. O Gibran que já foi acompanhado, né, pela equipe da clínica, já foi acompanhado por mim, inclusive. E é uma honra estar compartilhando com você esse momento, Gibran. Por favor, se apresente para a gente já começar a live. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde, Daniel. É um prazer, uma honra para mim, né, estar participando da live aqui. Meu nome é Gibran Lopes, eu sou terapeuta holístico em toxicodependência, sou adicto. Como o Daniel já falou, já fiz um tratamento na clínica no período de 1 ano, né, e hoje estou aqui como profissional da área, ajudando outros companheiros que, como eu precisei, hoje precisam de ajuda. E espero que seja esclarecedor as lives aí, que nós consigamos esclarecer as dúvidas de todo mundo, né? E nós estamos sempre à disposição aqui na clínica. Uma boa tarde a todos. Nós estamos juntos aí. Muito obrigado, Gibran. Estou vendo aqui, Gibran, que tem muitas pessoas, né, que já estão aí mandando algumas perguntas. Eu acabei de receber uma pergunta aqui de uma pessoa perguntando um pouquinho sobre a história do NA e do AA. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Gibran, para a gente. Sim. O AA nasceu primeiro, né? O AA nasceu em Akron, nos Estados Unidos, na década de 30, mais precisamente em 1935, pela a união de 2 alcoólicos, que eram o Bill e Bob. Um era médico, o outro era corretor, e os dois, após vários anos de sofrimento com o alcoolismo, eles se conheceram e começaram a partilhar, né? Começaram a falar das dificuldades que foram passando a vida toda com o alcoolismo, com as tentativas de parar sem sucesso, né? E eles chegaram a uma conclusão que essas partilhas os faziam bem. Quando eles partilhavam, quando eles colocavam isso para fora, eles se sentiam melhor naquele momento. E aí eles fundaram o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, né? E mais tarde, em 1939, eles construíram, né? Juntos os dois, eles fizeram os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. E daí Alcoólicos Anônimos foi se espalhando, né? Devagar foi se espalhando. E à medida que foi se espalhando, entraram várias outras pessoas que eram usuários de outras drogas além do álcool. E esses usuários de outras drogas além do álcool, eles sentiram que era muito pouco para eles a discussão apenas do álcool, né? E eles precisavam de discutir dessas outras drogas químicas. Nos Estados Unidos se usava muita heroína nessa época, muito metanfetamina, muito LSD, droga sintética. Então, desses usuários, parceiros do AA, dessas pessoas que frequentavam a AA e também usavam outras drogas, nasceu Alcoólicos Anônimos, em 1953. E aí, quando Alcoólicos Anônimos nasceu, Narcóticos Anônimos nasceu, Narcóticos Anônimos já trouxe os 12 passos para ser trabalhados, que já haviam aprendido em AA, né, no Alcoólicos Anônimos. E somente mudou algumas palavras, adequando para o uso de outras drogas também, né? Mas a literatura principal, a programação é basicamente a mesma.
E Narcóticos Anônimos daí surgiu de Alcoólicos Anônimos. E hoje também está em vários países, mais de 186 países aí, espalhados pelo mundo todo. Exatamente, Bran. É importante depois, porque a live nós temos um tempo curto para falar um pouco sobre como surgiu o AA, como surgiu o NA aí. É pouco tempo para isso. Eu gostaria muito que as famílias pesquisassem depois. Hoje vamos focar sobre a importância da família saber para que serve o AA, o que é o AA, como é trabalhado isso na clínica principalmente, e por que a família tem que obter esse conhecimento. Na nossa intervenção passada, nossa reunião de família, nós falamos um pouco sobre a questão do conhecimento da família no contexto geral da dependência química. E um dos contextos que é necessário a família entender é o que é a literatura mesmo, o que é o NA, quais são os princípios, os 12 passos. Nós chegamos a falar aqui, Gibran, sobre os 12 passos, são princípios que não cabem somente ao dependente químico. Né? Ele se aplica a qualquer pessoa, né? As pessoas que queiram uma mudança, que querem uma mudança, isso se aplica também. Então, eu gostaria, Gibran, que você falasse um pouquinho também sobre a importância da família entender esse contexto do NA, do AA, na dependência química, e por que também aplicar em suas vidas. Sim, o finalzinho eu não ouvi não, mas eu entendi. A importância da família entender a literatura e a aplicação dos princípios, é isso? Exatamente. A internet está oscilando um pouco. Eu peço desculpa, pessoal, a gente está num período de chuva, então a internet ela costuma oscilar um pouco, tá, gente? Mas vamos tentar aqui prosseguir. E como nós precisamos da chuva, nós não podemos nem reclamar. Então, é fundamental que a família entre nesse processo de tratamento, juntamente com o dependente químico, né? Por que é fundamental isso? Basicamente, porque a família tem que se preparar para receber esse dependente químico pós-tratamento. Não, o tratamento ele fica ineficaz, com a probabilidade enorme de ser ineficaz, caso a família não esteja preparada. A pessoa a clínica está trabalhando o dependente químico com mudança de vida, literalmente. Então ele vai para casa e a família tem que estar preparada para isso. Os 12 passos que nós trabalhamos, tanto de Alcoólicos Anônimos como Narcóticos Anônimos, eles são uma programação que quem segue a programação, hoje, mundialmente conhecida, não existe caso de recaída com a programação sendo seguida ao pé da letra. Né? Então, é uma programação que ela é perfeita. Então, se a gente acompanhar a programação, ela realmente ela dá resultado. E é uma programação que ela inicia com a admissão, né, da situação, a rendição, a admissão da impotência referente à doença, referente à drogadição, a rendição do paciente daquela situação, daquele adicto. A gente precisa reconhecer isso como um problema a ser cuidado, né? Porque curado não pode ser, mas tratado com certeza. Então a gente precisa reconhecer isso como um problema e daí para frente, desde essa admissão, essa rendição, essa aceitação ao tratamento, né? essa aceitação à necessidade de se tratar, a gente passa aí pelo entendimento do que é um superior, e Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos não defende nenhum tipo de religião, mas defende sim a espiritualidade, que é um dos aspectos da doença, né, da adicção. Então a gente aprende que nós precisamos ter um poder superior, é sugerido para a gente que a gente tem que ter um poder superior que volta a nos devolver aquela sanidade que a gente perdeu, né? A gente passa aí pelo processo de aceitação desse poder, de crença desse poder superior, de trabalho da fé, de trabalho das crenças de um modo geral. A gente passa pela decisão de entrega das nossas vidas e das nossas vontades a esse poder superior. Nós passamos por um processo de fazer um inventário minucioso, né, que é o 4º passo, onde nós contamos tudo da nossa vida de forma a saber realmente onde que estão as nossas falhas, como nós erramos, né?
Sim. Passamos também pela admissão dessas falhas, depois que a gente descobre isso no quarto passo desse poder superior, admissão para o ser humano, admissão para o nosso próprio poder superior, a prontificação para retirada dos defeitos de caráter, o trabalho da humildade no sétimo passo, essa retirada desse defeito de caráter para esse poder superior, o trabalho de fazer uma lista de reparações no oitavo passo, que a gente, como dica, comete muitas insanidades, então nós fazemos uma lista de reparação para nós trabalharmos os princípios espirituais. No nono passo, a gente faz essas reparações. No 10º passo, nós voltamos a fazer o inventário diário, que é um inventário que a gente perceber os nossos erros diariamente e admiti-los diariamente e já trabalhá-los diariamente. No 11º passo, nós descobrimos, a gente percebe, começa a perceber em contato consciente com o poder superior, através de prece e meditação, a forma de prece, a forma de pedido, meditação, a forma de escuta, de devolução desse pedido. E no 12º passo é que, após esse trabalho de uso, no 12º, ele subentende que o paciente tenha um despertar espiritual, no qual a gente chama de despertar espiritual, né? É um cair a ficha mesmo, no qual esse paciente ele venha entender realmente o seu problema, para ele sair do tratamento realmente focado no cuidado de si, né? E também com o objetivo dos 12 passos de levar a mensagem. Exatamente, Gibran. Você falou bem. Eu acredito, Gibran, que a questão do NA, né, o conhecimento do NA, do AA, são princípios que se aplicam, né, como eu falei aí anteriormente, ao contexto familiar também, né? Você falou aí de admissão, de rendição. Se a gente for trazer isso para o contexto familiar, a família também ela tem que se render, mas se render ao tratamento, né? A aceitação ao tratamento também. É por isso que é importante, e nós falamos sobre isso aqui, da família compreender o que é o contexto da dependência química, o que é codependência, o que é o contexto de manipulação, né? Porque muitas das vezes a família questiona: ah, mas meu filho tá me manipulando, meu irmão tá me manipulando, tá fazendo isso e aquilo, mas não procura entender o que é o contexto de manipulação, né? Ou seja, se a família não buscar esse conhecimento sobre esse contexto geral, realmente fica complicado, porque a família não tem o conhecimento e não sabe como agir, né? Tá me ouvindo bem, Gibran? Estou ouvindo, está com algumas falhas aqui, mas dá para entender sim, estou ouvindo. Olha só, nós temos aqui uma pergunta, me parece que foi da Eduarda, foi isso mesmo. Eduarda perguntou o seguinte: adictos são pessoas que usam álcool e outras drogas? É só isso? Ela perguntou se adicto significa isso. A palavra adicto, Eduarda, ela quer dizer escravo de, né? Não necessariamente ela está aplicada à dependência química. Não na verdade, não é um termo, como se diz, não é um termo exclusivo da dependência química, né? Nós estamos falando de uma pessoa que utiliza drogas, né, em uso abusivo, aí, o álcool, enfim, assim, é uma pessoa dependente químico. Adicto porque ela se torna escravo da droga, tá? Então é só essa informação aí. Quer complementar, Gibran? Isso aí. Não, isso você falou, você definiu muito bem, né? Escravo de alguma coisa, de algo, e isso aí tanto pode ser na dependência química, que nós temos esse problema também com muito comportamento ruim, né? Como pode ser com excesso de comida, com excesso de sexo, enfim, desde que a pessoa seja escravo daquilo ali, ela é conceituada como adicto. Exatamente. Outra pessoa, Gibran, mandou uma pergunta, o seguinte, eu acho que foi Rosimeire, eu acho que é isso mesmo. Este processo de aceitação acontece sempre altos e baixos. Aceita um tempo, depois já não aceitam mais. Acha que está bem. Bom, se você estiver falando, Rosimeire, do paciente, sim, né, nós temos aí uma experiência com pacientes que falam, né, eu aceito, eu compreendo, eu entendo. Né? Temos também a oscilação
e a manipulação dessa fala. Às vezes o paciente fala que aceitou a literatura, que aceitou a internação, simplesmente para tentar ali barganhar o tratamento, né? Nós reconhecemos quando o paciente aceita verdadeiramente porque ele começa a mudar seus comportamentos, né? E aí não é uma questão de fala, porque assim como a família está repleta de falas, de promessas de mudança, eu vou mudar, eu vou aceitar, eu vou fazer isso e aquilo, e de repente a pessoa, o adicto não faz, né? Então são promessas furadas, são palavras apenas, né? A partir do momento que essa pessoa começa a demonstrar no seu comportamento as mudanças, aí sim a gente pode verificar que esse paciente está evoluindo em aceitação. Pode complementar, por gentileza, Gibran. Com certeza. A questão da manipulação é uma coisa que é da natureza adicta, né? Então, às vezes, vai existir um contexto que a pessoa está até se automanipulando, de tão acostumada que ela está a praticar aquele ato, a fazer essa manipulação a vida toda, né? Então, tem horas que a pessoa tem algum tipo de sofrimento muito grande com o uso de álcool ou drogas, e vem para a clínica e realmente quer aceitar, mas ela ainda não aceitou, não caiu essa ficha ainda, né? E ela fica se auto-manipulando. Isso aí, uma das coisas que a gente vê da aceitação é a questão, como você muito bem explicou, é a questão comportamental. Porque a gente, como adicto, nós chegamos num ponto que a desculpa, o pedir perdão, ele não resolve mais. A única coisa que resolve é a mudança comportamental. É isso que a gente mostra para a gente mesmo e para os outros que a gente mudou, né? Por que isso? Porque nós já tentamos, eu com conhecimento de causa, nós já tentamos muitas vezes parar por nós mesmos, né? Com igrejas, com psiquiatras, com medicina de um modo geral, com outros tipos de profissionais, e não conseguimos por 10 dias, 20, 30, 60, e voltamos a fazer uso abusivo novamente, a sofrer e a fazer a família sofrer, né? Então, quando você cai na programação, você realmente aceita que é uma pessoa doente, que é impotente, e você não vai poder hoje, mas depois do seu tratamento você também não vai poder, você vai ter que se cuidar o resto da vida, né? E vai ter que estar se policiando, praticando os evites de lugares que podem te levar a ter gatilhos que podem fazer a usar álcool ou drogas, de pessoas que podem te levar a usar álcool ou drogas. Então você vai ter que praticar esses evites, né? Eu, como adicto, eu tenho que praticar esses evites diariamente. Essa aceitação, ela às vezes é muito inconstante, às vezes ela já é no início do tratamento, né? Você sabe disso, você era meu psicólogo, eu tive um processo de auto-engano muito grande, né? Passei 3 meses na clínica e saí achando que estava bom, que estava ótimo. Com 20 dias eu estava de volta recaído. E eu realmente, eu não estava mentindo para ninguém, não estava mentindo para mim, eu acreditava naquilo, só que eu estava me auto-enganando, né? Então a gente não está pronto, por isso que eu defendo, não só como adicto, como ex-paciente, mas como terapeuta, por isso que eu defendo a questão do tempo de internação, do tempo de tratamento. É porque com o tempo, na minha concepção, foi o que funcionou para mim, a conscientização, ela vem com o tempo quando você a busca, né? Você tem que buscá-la. Exatamente. Ela vem com o tempo, porque a programação ela é muito clara. E a programação tanto de Alcoólicos Anônimos como de Narcóticos Anônimos, ela não tem o trabalho dos princípios, não existe complexidade nenhuma, né? O trabalho dos princípios, basta você ser obediente e fazer o que está sendo sugerido, sabendo que é uma programação perfeita, que ninguém nunca recaiu usando aquela programação, fazendo uso da programação, colocando em prática os princípios espirituais. E basta você ser obediente, você não precisa ser inteligente, um gênio, para você conseguir dar tudo e tá praticando isso. Você precisa ser obediente. Exatamente. Então, quando eu quero, eu faço algumas coisas que eu acho que me davam prazer. E hoje eu vejo que é um prazer ilusório e pratico o que me é sugerido pela programação. Exatamente, Gibran. Você frisou bem, né, essa questão aí do auto-engano, né? Como eu falei no início, o Gibran, eu fiz o acompanhamento com o Gibran, nós temos todo um cuidado com a questão ética, né, de não expor o paciente ou ex-paciente,
mas foi o próprio Gibran que trouxe aqui a fala, né, desse auto-engano, de achar que já estava pronto e tudo mais. Então a gente fez esse processo e como eu falei, é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com o Gibran, que foi meu paciente, sim. Hoje eu vejo muita evolução, é uma luta diária, não é isso, Gibran? Não achamos aí que existe a cura, né? Estou curado da dependência química. Não é bem assim, a gente sabe que tem um processo aí muito complexo, né, por trás disso, que é a luta diária mesmo. Gibran, nós temos aqui uma pergunta, novamente da Rosimeira, aí, ela perguntou se adictos com algumas comorbidades têm mais dificuldade no tratamento, porque eles são muito inconstantes. Pronto. Olha, qualquer pessoa, Rosimeiro, com comorbidade, ela vai ter sim uma limitação, seja ela em qualquer contexto que for, tá? Na dependência química, eu acredito que é mais complexo ainda, porque a questão da dependência química já traz a sua devastação por si só. E se essa pessoa tem uma comorbidade, ou tem uma predisposição a desenvolver, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, enfim, outros transtornos, sim, essa pessoa tem uma dificuldade maior. Só que nós temos um manejo para acolher essas pessoas com comorbidade. Cada paciente é visto de uma forma individual, porque nós somos individuais. Na verdade, nós somos subjetivos, seres subjetivos, né? Então, essa questão da dificuldade, ela pode apresentar sim. Só que interessante é que, às vezes, a pessoa com alguma comorbidade, ela aceita melhor o tratamento, aceita primeiramente o tratamento, do que uma pessoa que não tem comorbidade nenhuma, né? Nós temos essa diferença aí. Outras vezes, em outras ocasiões, a pessoa ela pode se escorar, né, vamos colocar assim, na sua comorbidade, para não entrar em tratamento, né? Ou em algum diagnóstico suposto aí por ele mesmo, pela família, enfim, escora naquilo ali e não entra em tratamento. Então, nós temos essa questão aí para avaliar. Quer complementar alguma questão sobre isso, Gibran? Não, eu acho muito importante só o que você falou, só comentar mesmo, porque a questão das comorbidades, elas podem vir tanto antes como depois, né? Então, tem esse diagnóstico, né, clínico, né? Tem que... Pessoal, eu acho que a live acho que está travando. Gibran, está me ouvindo, Gibran? Viu essa comorbidade, né? Então, isso aí é clínico, é passado pelo médico, a equipe é muito preparada para isso, a Amigo do Resgate é uma clínica muito preparada para isso. Então, após essa visão do médico, né, onde a gente vai saber como a gente lidar com esse paciente no dia a dia, com a subjetividade que o Daniel trouxe aí, que é cuidando das particularidades desse paciente em si, né? Então, se ele pode ser cobrado a estar prestando atenção em reuniões igual às outras pessoas, se tem que ser um trabalho mais intensificado, como que é o tratamento com psicólogo, com terapeuta, e atendimento, né? Foi muito bem colocado por você aí. Realmente, a Michele falou aqui sobre autossabotagem no tratamento. Realmente, Michele, concordo com você. Muitos pacientes, eles autossabotam, né? O tratamento, manipula, fala que aceitou o tratamento, fala que está seguindo os 12 passos, aí não está seguindo nada. E o mais interessante é a gente observar que, às vezes, a família é que sabota também. Porque a família, eu estou buscando conhecimento, eu tô fazendo cortes, né? Os cortes que a gente sempre fala aqui, que é oferecer para aquele paciente o não, né? Para com que aquele paciente desenvolva a sua autonomia, desenvolva a sua postura perante a vida, né? Muitas das vezes essa autossabotagem, essa sabotagem vem da própria família. Então a gente tem que observar isso também. A Célia Gibran, ela perguntou se a clínica ela faz alguma exigência, né, alguma obrigatoriedade aí para o paciente, quando sair da clínica, frequentar o NA. Eu gostaria de dizer que não, Célia. A gente não trabalha com essa questão de obrigar a ninguém. Nós trabalhamos com a conscientização de cada pessoa, né?
A partir do momento que o paciente entra na clínica, a família também é acompanhada e a gente trabalha na conscientização. Muitas pessoas, muitos pacientes, eles saem da clínica, frequentam o NA, frequentam o AA e estão se mantendo limpos, estão se mantendo aí na luta diária mesmo. Mas não há essa obrigatoriedade aí, né? Na verdade, o paciente ele é livre nas suas escolhas, né? A gente faz a conscientização, a postura, é por isso que é importante a família cobrar do paciente e se posicionar perante a isso. Gibran? Célia, como o Daniel disse, a gente trabalha com a conscientização. Dentro da nossa programação semanal, às terças-feiras à noite, nós temos um simulado de Narcóticos Anônimos. O que é isso? É uma reunião, como se fosse uma reunião de Narcóticos Anônimos. Então, a gente lê o preâmbulo de Narcóticos Anônimos, tem todos os IPs, que é a informação ao público, que são os folhetinhos de Narcóticos Anônimos, é feita a leitura, é feita a apresentação, como na sala de Narcóticos Anônimos, e feitas as partilhas, como também na sala de Narcóticos Anônimos. Então, a gente trabalha com esse paciente, ensinando eles a questão dos 12 passos. Como que Narcóticos Anônimos faz, como que Alcoólicos Anônimos faz, como que a programação, como que se segue a programação, né, que é uma programação que evita milhões de pessoas de morrerem, aí, salva milhões de vidas no mundo todo, e também fazemos esse trabalho de conscientização com a família, né, com o trabalho da mudança de comportamento com esse paciente, com esse dependente químico, né. É bastante importante que a família entenda que o dependente químico, o paciente, quando ele está internado, é porque ele tinha perdido o controle da vida dele. Então, quando eu perco o controle da minha vida, eu não posso responder pela minha vida mais. Eu não posso dar as ordens mais na minha vida, né? Então, eu tenho que contar com alguém que possa fazer isso por mim, que nesse caso é a minha família. Então, se a minha família ficar cedendo a todos os caprichos que eu quero, não aprender a falar não aprender a se posicionar diante do dependente químico, né? Saber que essa pessoa não é uma criança, não é um bebezinho, essa pessoa precisa de responsabilidades, essa pessoa precisa ganhar o seu dinheiro, precisa trabalhar, né? Não quero dizer que a família não vai ajudar o dependente químico, muito pelo contrário, pode ajudar, mas não dá tudo na mão, né? Dá popularmente falando aí, dá a vara e não para ele aprender a pescar e não o peixe, né? Exatamente. Aí a gente entra... Mas nós... É verdade. Pode falar. Desculpa, Gibran. Na verdade, Gibran, aí a gente vai falar um pouquinho sobre codependência, né? Que é a questão da família achar que está fazendo, que está ajudando, oferecendo sempre o sim, favorecendo muitas coisas aí, e na verdade não, você está estragando o tratamento, está impedindo com que aquele paciente cresça, evolua, né? Então, assim, temos que observar e saber o momento exato de fazer o corte, de se posicionar. Isso não é fácil não, Gibran, porque nós estamos falando de mudança de comportamento, né? Toda vez que a gente fala em mudança, seja ela qual for, mudança vai causar desconforto mesmo, né? Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, do seu conforto, vai ter que abrir mão da questão mais cômoda ali para você, né? Do seu conforto. Então, isso não é fácil, nem para o paciente, nem para a família. Nós temos uma pergunta aqui, Gibran, do André Luiz. Quando a gente pensa que só vai ser feliz com o uso, o que fazer? Bom, primeiramente, André, nós precisamos refazer aí, ou precisamos fazer uma reflexão sobre o que é felicidade, né? E o porquê que essa felicidade necessariamente teria que estar ligada ao uso do álcool e outras drogas, né? Por quê? Então nós temos que refazer esse contexto aí, esse conceito de felicidade, tá? Eu acredito que o conhecimento da literatura do NA, do AA, ela vai te levar a buscar sua felicidade sem depender da questão da química, né, em si, né? Não usar aquilo ali como escora ou como um momento de euforia e tudo mais. Então, eu acho que o conhecimento, a busca do conhecimento e do autoconhecimento, isso vai te levar a descobrir o que é realmente felicidade. Gibran.
Com certeza, né? Em Narcóticos Anônimos tem o quarto passo, que é onde é um passo de autoconhecimento, né? Então a gente faz uma autobiografia mesmo. Fala tudo sobre as nossas vidas, então nós descobrimos que as coisas ruins e as coisas boas, porque geralmente quando a gente perde o controle da vida e chega para se internar, muitos de nós nos consideramos os monstros pelas coisas que nós já fizemos, né? Então nós, no quarto passo, a gente descobre que nós fizemos sim coisas ruins, mas também que nós fizemos coisas boas e temos pensamentos bons também, né? Essa questão de ficar pensando é uma questão meio que obsessiva, né? Que também é um aspecto da doença também. Eu tenho 41 anos de idade e fiquei 27 fazendo uso de álcool e droga. Então, assim, eu paro para pensar antes do meu uso de álcool e droga e eu lembro pouquíssima coisa na minha vida sem usar álcool e droga, né? Então, é muito mais fácil para mim, e já é um sintoma da minha doença, uma defesa da minha doença, querer que eu ache que eu posso tomar uma, ou que eu não tenho problema nenhum, ou que eu estou curado. Isso é uma defesa da minha doença, né? É a doença querendo, como a gente chama aqui, a doença querendo tomar conta de mim, né? Então, eu acho que nada mais do que a questão da conscientização, do autoconhecimento, das reflexões, como o Daniel trouxe, do que é, né? O que é felicidade para você. Mas espera aí, você não se vê sem tomar bebidas alcoólicas. Mas e quando você tomava bebidas alcoólicas, você teve que ser internado? Como é que você estava? Você estava feliz? Estava tudo bem na sua vida? Você foi internado porque estava tudo maravilhoso? Então, e se eu começar a beber, eu não vou voltar a ser aquela pessoa que eu era antes? Então, eu tenho que colocar na balança isso aí, né? Fácil não é, como você mesmo disse, toda mudança é muito difícil, mas é uma questão chega num ponto de tratamento que passa a ser uma questão de escolha. Porque você já está livre das drogas, você já desintoxicou, você já tem o conhecimento da literatura, aí passa a ser uma questão de escolha mesmo, né? Eu quero ou não quero? Exatamente. Gibran, nós temos uma pergunta aqui. Como observar que o paciente está realmente aceitando o tratamento e nós, famílias, como devemos comportar perante a isso? Eu acho que foi Litinha Xavier, está escrito assim. Bom, na verdade, a observação ela é feita por toda a equipe e também pela família. Eu acredito, isso é nítido, né? A família ela conhece muito bem o paciente, muito mais que nós profissionais. Então, você vai saber exatamente como que aquele paciente está no tratamento. Se ele está te manipulando, até mesmo o tom de voz daquele paciente, a família conhece muito bem. É por isso que a família tem que participar. E é por isso que a família tem que entender o contexto da dependência química. O que é manipulação, o que é codependência, o que é aceitação, o que é rendição. Estudar os 12 passos também, isso é importantíssimo. Porque aí você vai saber, inclusive, qual é o estágio que o seu parente está, que a pessoa que você internou está. Então, é necessário que vocês busquem primeiramente o conhecimento, junta isso com o conhecimento que você já tem enquanto pessoa, né? E aí você vai saber exatamente se aquela pessoa está evoluindo ou não. Mas, primeiramente, vamos preocupar com a nossa evolução também. Muitas das vezes a família entra no auto-engano aí, de achar que a evolução ela tem que vir somente do paciente. E não é bem assim. Nós temos experiência com isso, de pessoas, né, de famílias que não entraram em tratamento, que não fizeram nenhuma movimentação de mudança, e aí o paciente teve o conhecimento, mudou alguns comportamentos, voltou para um contexto adoecido. E o que aconteceu? Recaída. Por quê? O paciente não vai ficar na clínica o resto da vida, ele vai voltar para o contexto familiar. E esse contexto familiar, ele tem que ser acolhedor, sim, ele tem que amar, sim. Porém, é aquele amor exigente, é aquele amor que não é patológico, e tem que ter um posicionamento diferente do que estava sendo feito, né? Então, senão a gente não consegue ter essa movimentação de mudança. Gibran, está me ouvindo? Bom, estou. Essa questão da primeira questão da aceitação, depois o comportamento da família, né? A questão da aceitação, como o Daniel já trouxe anteriormente,
as atitudes da pessoa mudam, né? Então a família, como a família que nos traz as informações, as primeiras informações do paciente, a família conhece esse paciente. Então as atitudes desse paciente, elas mudam. A atitude de uma pessoa que aceita o tratamento, que aceita a sua situação, ela é totalmente diferente. Ela não tem revolta, ela não tem briga, ela é totalmente diferente. Ela procura ajuda, é uma pessoa que se interage, né? Ela procura se interagir em reuniões, ela procura... E tem... Aí nós voltamos lá para aquele ponto que eu falei a respeito do tempo de tratamento. A máscara cai. A pessoa não consegue ficar aqui 9 meses, né? Trabalhamos com enfermeiros, com psiquiatras, com clínico geral, com psicólogo, com terapeuta, com assistente social. Então essa pessoa é uma equipe, é todo um corpo clínico vendo essa pessoa dia e noite. Tem os coordenadores, né? E a gente fica, nós, por exemplo, nós moramos aqui na clínica. Então, assim, a máscara dessa pessoa cai. Se ela estiver manipulando, se ela estiver fingindo uma aceitação, a máscara vai cair, né? Mesmo porque vai ter processo do tratamento que ela não vai aceitar aquilo, né? E a questão da família, percebe isso em relação a telefonemas, em contato com o paciente, né? Nessa época de pandemia, nós não estamos tendo visitas, porque não é permitido, mas a questão do contato com o paciente, a família consegue perceber isso. Os pedidos que o paciente faz, né? Uma coisa é o seu filho te pedir e você falar, olha, eu posso mandar para você. Outra coisa é ele te pediu que ele está precisando, entre aspas, né? Que às vezes nem está precisando, mas está querendo, e você falar que não pode mandar porque não tem condições, e ele exigir isso de você. Uma pessoa dessa, ela não está aceitando. Ela não tem aceitação ao tratamento, né? Então a família, como o Daniel muito bem trouxe, a família pode amar, pode ajudar e deve ajudar. Porém, eu te amo, gosto muito de você, você pode ficar aqui, mas sem uso de algodroga. O uso de algodroga não permite, né? O que exigir, né? Colocar limites. Colocar limites, né? Gibran, eu sei que a live está muito proveitosa, eu acredito que a gente tem muitas questões ainda para trabalhar aqui, para trazer, né? Só que nós temos o tempo aqui para encerrar a live e nós só temos aqui 3 minutos, tá? Então, nesse momento, Gibran, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, tá? Para a gente já encerrar a live aqui e logo depois a gente vai fazer o encerramento. Ok. Bom, primeiramente agradecer a todos, né, que estão aí junto com a gente aí, assistindo, não só assistindo a live, mas estão na luta aqui com os queridos aqui. Falar que nós estamos à disposição, né, que eu, principalmente, como profissional e como adicto, eu me identifico muito com as pessoas que estão aqui, então eu procuro ajudá-las da melhor maneira possível. Estou à disposição das famílias também, caso queiram entrar em contato. Agradecer a minha família, que eu já vi aqui bastante gente. Agradecer a minha mulher, que entrou aqui também. Agradecer a todos aí que nos escutaram, que tiraram essas dúvidas com a gente, né? Infelizmente já está acabando. Eu, sinceramente, eu fiquei espantado aqui com o tempo, porque eu achei que não tinha passado nada ainda, né? Mas nós estamos à disposição aqui, tá? À disposição, Amigos do Resgate, tem um corpo clínico preparado para recepção e para tratamento do seu ente querido. E nós estamos à disposição. Agradeço a todos de coração, uma boa tarde, uma boa noite aí. Mais 24 horas de sobriedade aí para todos os companheiros iguais a mim. Muito obrigado, Gibran, pela participação. Foi uma live enriquecedora mesmo. Tem muitas pessoas, Gibran, que estão aqui agradecendo. Foi uma excelente live, a Neuza falou agora, a Rosana também falou. Muitas pessoas agradecendo aqui pelo conteúdo trazido nessa live aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Ficaram algumas perguntas aqui que nós anotamos para trazer em um outro momento aí. E nós sabemos que nós temos esse tempo, esse limite aí, né, infelizmente, mas nós vamos trazer isso em um outro momento. Então, muito obrigado a todos e nós esperamos vocês na próxima live. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, Gibran. Obrigado pela participação. Alô, Dan. Obrigado a você. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.